A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 17 de maio de 2023, tem como título: Eduque seus filhos com disciplina. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo ressalta aqui 4 exortações positivas, né? Em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos, como está escrito, mas criai-os, né? A palavra grega ektrepo, que significa criar, quer dizer aí nutrir, alimentar, e a mesma palavra que aparece, né, no capítulo 5, versículo 29, aqui nessa carta. Calvino traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. Já Hendricks, né, outro teólogo, comentarista bíblico, traduziu por tratai deles com brandura. Então as crianças precisam de segurança, de limites, de amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, de remédios, de teto e educação, mas também de afeto, de amor e encorajamento. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina, como está escrito aqui, né? Na disciplina. A palavra grega paideia, que significa disciplina, tem aí o sentido de treinamento por meio da disciplina. Então a disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Só pode disciplinar ou fazer discípulos quem tem aí domínio próprio. Então, que direito, né, tem um pai de disciplinar o filho se ele mesmo precisa ser disciplinado, né? O comentarista bíblico Russell Shedd diz que a palavra paideia, em grego, representa aí o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, como está escrito aqui, e instrução. A palavra grega noutésia, que significa admoestação, quer dizer aí educação verbal. Então é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Então, se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Então, esse equilíbrio, né, entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. Russell Shedd diz que essa palavra noutésia quer dizer que os filhos devem começar desde pequenininhos a distinguir aí entre o que é certo e o que é errado. Devem ser então instruídos acerca do que é certo e errado, segundo, né, o que Deus fala em sua palavra. E em quarto lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos, como está escrito aqui no final, do Senhor. Então a expressão do Senhor, queridos, revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são aí o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas sim os próprios pais. Sobre a economia divina, né, os filhos pertencem, né, antes, acima de tudo, aos pais. Por detrás dos pais está o Senhor, pois ele é o mestre e o administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que os seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo de todo o coração. Então os pais devem se preocupar, queridos, mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa.
mas até mesmo do que com a saúde, né? Com o vigor e o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, né? Ou com que não sofram aí grandes tristezas e infortúnios. Outro comentarista bíblico, né, William Hendricks, diz que a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela o seu selo de aprovação. Uma vez, né, que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.